Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Integra Podcast. Hoje o nosso terceiro episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente, ainda relacionado à saúde, mas saúde financeira. E por que eu acho que é importante conversarmos sobre saúde financeira, principalmente em um país onde a população está altamente endividada, em um país onde estamos com um crescimento de inflação, em um país onde nós somos obrigados a ter que nos organizar financeiramente para poder cobrir custos de saúde, educação, segurança, uma vez que o Estado não fornece isso, como em muitos países da Europa. Então, acho que o planejamento financeiro, a organização financeira deveria fazer parte da formação, desde a escola das crianças, assim como a alimentação, nutrição, o planejamento, a saúde financeira deve fazer parte, então, de toda a formação, desde o estudante básico até o estudante universitário, em qualquer área da formação. Então, por isso, hoje eu resolvi trazer esse assunto para a gente discutir e para falar sobre isso, eu estou trazendo, então, o Eduardo Barreto, que é planejador financeiro. Ele tem hoje cerca de 500 milhões de reais sob custódia, onde ele orienta pessoas a planejamento financeiro, então é uma pessoa com bastante experiência na área. E também trouxemos hoje o Jeremias Lago, que é estudante de medicina e já tem uma empresa de educação médica em formato online há muitos anos, então trazendo um pouco da experiência da nova geração desses empreendedores do formato digital, que algumas vezes ficam um pouco distantes da nossa realidade, né? Nós somos um pouco mais analógicos, não temos essa vivência do empreendedorismo digital, do planejamento de negócios online. Então o Jeremias pode nos complementar com uma experiência e uma visão de alguém mais jovem, que ainda está finalizando a formação acadêmica. Corta. Então acho que depois dá para tirar dali, a gente faz a introdução. Então vamos ao tema. O tema do nosso episódio hoje há pouco tempo eu li um livro que eu achei muito interessante, que é o livro Morra Sem Nada. Depois seria interessante, Luan, se tu conseguir colocar ele aqui para a gente ver. E esse livro foi, se não me engano, foi publicado no ano passado, do Bill Perkins, e ele faz algumas provocações interessantes sobre planejamento financeiro, sobre ter uma organização financeira, mas não exagerar, né? Não privilegiar só o acúmulo, mas também privilegiar experiências de vida, tentar equilibrar isso que não é muito fácil. Então o nosso tema hoje do episódio é Morra Sem Nada. Como equilibrar patrimônio, experiência e qualidade de vida. Então, gostaria de começar, Eduardo, nos falar, primeira coisa, qual é o trabalho de um assessor de investimento, de um planejador financeiro? O trabalho é desconstruir tudo aquilo que os nossos pais construíram sem querer, né? Porque, como tu vinha comentando aí na introdução, a nossa forma de lidar com o dinheiro, ela é muito daquilo que a gente viu dentro de casa. E as gerações... Ou não viu, né? Ou não viu, exato. A maioria não viu, né? É por ação ou por omissão, né? Exato. E no final das contas acontece que os pais normalmente não conversam sobre dinheiro em casa, pelo menos na nossa geração não conversavam, provavelmente também não. E a gente tem que descobrir isso depois sofrendo, né? Então, o nosso trabalho hoje é ajudar a trazer clareza na vida das pessoas, mostrando que você precisa entender a tua realidade hoje, né? Você precisa entender que do 100% da renda que você tem, você não pode consumir os 100%, porque senão você está enforcado. Tem que consumir no máximo uns 80% e o resto tem que guardar. É bíblico, inclusive, esse ensinamento. É bíblico. Essa semana eu vi isso. 20% da renda, outros produtos na época, devem ser guardados para o período de vacas magras. Você tem, né? que, bíblico, tá? tem que multiplicar. Tem algumas falas na Bíblia que trazem essa ideia. E então, se fizer isso e conseguir chegar em um número, e aí a gente vai discutir um pouco sobre isso no decorrer da conversa, mas
quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Tem essa frase da Alice no País das Maravilhas. Então, se tu não tiver um magic number, um número no qual você quer chegar, que vai te trazer uma aposentadoria tranquila, porque de INSS não pode depender. Isso é fato e todo mundo já sabe. Uma pirâmide que está condenada a cair. Vai cair em algum momento. Né? Então, você tem que fazer por si. Né? É isso que a gente traz, é a nossa mentalidade. Então, se você tiver um número e você conseguir ajuda de um profissional como nós para traçar o caminho da onde você está até chegar nesse número, sem perder qualidade de vida, sem se sacrificar, né, aproveitando o tempo ao seu favor. Então, a gente traz essa tranquilidade e essa clareza. E acumulando vida. Acumulando vida e acumulando dinheiro. Não abrir mão nem de um nem de outro. Não. Porque não faz sentido. Eu, quando comecei, até tinha esse pensamento muito, né, de vou deixar de comer fora de casa, de pedir um iFood para guardar dinheiro. Cara, no final das contas, a maturidade vem vindo e a gente entende que a vida, ela passa muito rápido. E se alguns pontos nós vamos discutir. Pontos específicos aqui que eu vou te provocar. Então vamos avançar na pauta. Mas em resumo é esse. A gente traz clareza na vida financeira das pessoas para entender o quanto realmente provocar isso, né? Porque as pessoas não sabem. Ajudar as pessoas a construir um planejamento de modo a otimizar a vida e não se pegar numa situação de falta de dinheiro. Perfeito. É o equilíbrio que tu falou, né? O equilíbrio. As necessidades básicas. Num país onde a gente não recebe isso do Estado de maneira equilibrada, né? Perfeito. Então, nem muito, nem pouco. Me parece que isso nas gerações mais novas, né? E eu já me considero um pouco da meia-idade, vocês são mais novos, e o Jeremias pode nos falar hoje como é que é a visão do estudante, de quem está na faculdade. Tudo bem que tu é uma amostra viciada, né, Jeremias? Tu já é um empreendedor. Tá fora da curva de Gauss. Tá fora da ponta. Porque é outra ponta. Mas como é que tu vê isso no pessoal mais jovem? Há uma preocupação hoje com acesso de informações, Instagram, internet. Me parece que essa informação chega. As pessoas estão realmente se preocupando com isso, estão se planejando, ou tá o exagero do só quero qualidade de vida, só quero viver bem, mas não quero me planejar? O que eu vejo desde da pessoa que tem 13 anos, que é quando a gente começa a trabalhar com essas pessoas, até a pessoa que tem, os mais velhos hoje, a gente tem 32, tá? Que trabalham lá com nós ou trazendo a experiência. Na tua empresa? Isso, de alunos que estão na empresa e de colegas de faculdade. Então, mais de 1.000 pessoas assim, no geral. Porque isso é uma das coisas que a gente faz quando a pessoa entra, passa por uma análise de perfil. Para daí sim ter o melhor ajuste de mentoria, né? Então, a gente faz análise de perfil. Então, isso é uma das coisas que a gente se preocupa e que eu vejo é uma ideia superficializada de preocupação sobre saúde financeira ou sobre planejamento em si. Porque eles sabem o que é importante, mas eles não sabem como é importante, o que é importante, como começa, só sabem da ideia. Como se fosse comer bem é ideal, mas não que todo mundo vá comer bem, né? Fica dentro disso. São as coisas que eu mais noto. E eu acho decorrência disso, que é uma das coisas que a gente faz, e como aula bônus, que isso é uma coisa que até nunca comentei, mas a gente dá aula em colégio público e é gratuito essa aula, que é sobre mentalidade, justamente porque eu acho que a primeira coisa que tem que destravar dentro da cabeça para mudar isso, que é uma coisa que eu não vejo, é essa necessidade de saber que o planejamento a longo prazo ou médio prazo vai conseguir te trazer um retorno muito diferente do que tu ir fazendo as fases só por fazer elas e não ter um planejamento. Então, que seria a corrida dos ratos, que foi o livro assim, que mais mudou na minha vida ali, que é o Pai Pai. Kiyosaki. Que esse é o melhor livro dele, com certeza. Todos que eu li, esse é o que mais chama atenção, porque realmente o pessoal não tem noção do começo ao longo do tempo, onde é que ela pode chegar. Então ela só sabe da importância e deixa para começar muito lá na frente, porque eu acho que ela não tem condição de começar agora. E aí vem o segundo ponto que eu quero discutir, né? Que é um dos pontos do livro. Acumular versus viver. Então, qual é o ponto ótimo? Estava falando, não vou tomar um café para economizar. Talvez não seja uma economia racional. Aquele momento de tomar um café que custa extremamente barato, te dá um prazer, te dá uma tranquilidade, te faz pensar na vida e faz tu aproveitar aquele momento do dia, uma economia muito pequena, que não vai dar retorno. Então, assim, qual é o ponto ótimo? Quando é que a pessoa deve começar a se preocupar em relação a investir? Porque o livro levanta um ponto, ele e o colega dele que dividiu o apartamento em Nova York.
e ele ganhava muito pouco, era um estagiário, ganhava muito pouco dinheiro, e ele já guardava naquela época. E o amigo dele pegou tudo que tinha e não tinha, emprestou dinheiro e foi fazer um mochilão pela Europa e ficou 3 meses viajando, teve várias experiências de vida, aprendeu outras línguas, teve outros relacionamentos, conheceu pessoas diferentes. Então, assim, aquilo trouxe uma experiência de vida que provavelmente vai levar ele a ter uma carreira muito mais promissora, muito mais produtiva, porque ele trouxe uma bagagem de conhecimento, de experiência de vida, que aquilo vai fazer com que depois, quando ele ganhar muito mais dinheiro, o acúmulo dele, o investimento dele vai ser muito maior do que ficar ganhando muito pouco e economizando muito pouco de muito pouco. Claro. Então, talvez aquele timing da vida dele, ele deveria realmente não ficar se preocupando em economizar, mas sim acumular experiências, né? Ao mesmo tempo que tem pessoas que passam a vida inteira e não acumulam nunca e depois passam dificuldade no longo prazo. A gente tem um clássico aqui que é o dono do Copacabana Palace, né, da família, o Gimli, né, que passou uma vida só esbanjando, conseguiu botar uma fortuna incalculável e passou no final da vida vivendo de favor no hotel da família, né? Então, assim, qual é o ponto de equilíbrio, assim, como lidar com isso, que é muito difícil, né? Muita coisa me passa pela cabeça para responder isso, mas eu entendo que tudo deve partir do autoconhecimento. Né? Muitas das perguntas que a gente se faz, que eu me faço hoje e faço para clientes também, são coisas que nunca tinham me ocorrido antes. Então, uma delas é, o que é, essa é forte, o que é suficiente para você? É o ponto que a gente estava conversando antes de começar. Quanto? Qual é o teu número? Quanto você precisa para viver bem? Então, na maioria das pessoas tenho certeza que isso é abstrato. Né? Não tem um direcionamento, mas essa pergunta evita que tu perca tempo de vida, né? Desperdiçando da forma como tu não quer, porque se tu não sabe o que é suficiente para ti, só vai mudar o tamanho do barco, né? Dali para frente, vou ter um maior, tu sempre vai querer um maior, vai querer um maior e tu vai, no final tu pode viver com um vazio existencial. Então, não só em número, né? Mas pensar, o que eu quero da minha vida? Eu quero... E realmente parar isso num final de semana, sem ninguém em volta, e pensar e escrever. É uma sugestão que eu deixo para as pessoas. O que eu quero? Eu quero ter uma família que valoriza o tempo juntos. Eu quero viajar, ter experiências de viagem, conhecer lugares novos. Fazer parte do dia a dia do filho. Fazer parte da rotina. Isso é muito importante e a gente tem que instigar as pessoas a pensar sobre isso, né? Então, quem não sabe muito sobre si e sobre o que é suficiente para si, ela não vai nunca atingir esse ponto ótimo de equilíbrio. Então, Então, a primeira coisa é conhece-te a ti mesmo, como diria o Sócrates, né? Primeiro, saber o que é necessário para ti. Qual é o teu custo de vida, quais são as experiências que são importantes, o que é que tu quer realizar na tua vida. Não tem como ser viajar, diferente acumular disso. patrimônio, fazer formação acadêmica, conviver com a família, um mix de tudo isso de maneira equilibrada e lógica e ter números, né? Posso te dar um exemplo? Eu tenho um vídeo no Instagram que deu 1.500.000 visualizações, que fala sobre troca de carro a cada 5 anos. Eu vi. Então, esse vídeo, ele performou bem e lendo os comentários, que eu obviamente não consegui ler todos, mas a gente vê gente de todo tipo. E aquele é o retrato da sociedade que a gente tem hoje. Muita gente me xingando, porque falando que vou andar do que? A pé? Vou andar de tapete mágico? Eu até discuto com o teu vídeo, porque tu faz um cálculo, se não me engano, de um T-Cross de em torno de 200 mil reais. 200 mil, Tu faz o cálculo da pera. É um absurdo que a gente perde dinheiro comprando carro. Mas é que tu vai acabar precisando de um carro. Sempre. Então não é o cálculo dos 200 mil. Eu poderia ter um de 100, um de 150. Então é o cálculo da diferença, porque eu vou ter que acabar tendo uma mobilidade, exceto se eu optar por viver de maneira muito frugal, andar a pé ou de patinete, mas é importante, eu acho que é a reflexão do quanto se perde dinheiro por um prazer efêmero, por um pequeno luxo que às vezes não faz sentido nenhum. Não, e aí está o ponto, eu falo puramente da matemática financeira naquele vídeo.
E as pessoas que vieram me apedrejar vieram falando, tá, mas e aí, e o sentimento de dirigir um carro massa e não estão errados e a experiência? também. Claro que não, mas eles vieram me julgar porque eu falei de um lado e eu sei que o outro existe. Tanto que eu atendo muita gente e preciso equilibrar isso a quatro mãos com as pessoas, né? E então, cara, eu tô falando de uma coisa e aí já veio o julgamento falando, não, tu tá querendo falar só de dinheiro. Negativo. E aí não tem uma questão de timing, de momento de vida? Claro. Eu já tive minhas experiências, eu já fiz algumas coisas das quais até eu me arrependo um pouco, troca de carro. Mas tem algumas experiências, né, que eu acho que são importantes. Por exemplo, eu tinha uma vontade, eu gosto de automóvel, eu gosto da construção, da qualidade, da história do fabricante, né? Então eu acompanho algumas empresas e eu acompanhava muito a Porsche. Sempre gostei. Tem um livro, lia, via como é que eram as fábricas, como é que funcionava, aquela tradição alemã. E lá pelos 40 anos eu resolvi me dar. Eu vou me dar de presente um Porsche aos 40 anos. Fui lá, fiz a encomenda na loja, esperei quase um ano, veio. Fui lá, a experiência de pegar o carro na concessionária, né, 4, 5 horas para receber, voltar para casa dirigindo. Foi um prazer enorme, que durou muito pouco tempo, porque o carro tinha 2 lugares, ficava só na garagem o dia inteiro, com uma capa. Eu tinha medo de sair para não riscarem, eu não queria raspar as rodas, a minha mulher saía... Ela não podia dirigir, né? Aí a gente foi fazer uma viagem, eu comecei a acelerar um pouco, ela nauseou, ela tem cinetose, tinha que parar para vomitar, e eu não pude, daí eu tinha uma filha pequena, não podia andar os 3, ou era eu e minha filha, ou eu e ela, então ficava com uma capa, bonito, decorando a garagem, pagando IPVA, pagando seguro. Então, assim, foi ótima experiência. No final, ainda peguei a época da pandemia, ganhei dinheiro. Vendi ele acima do que eu tinha pago, foi um bom negócio. Mas, assim, aquela experiência me valeu para ver que aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo não mudou nada na minha vida. Aquilo não tem hoje, olhando, não tem importância nenhuma ter um carro daqueles. Mas foi um momento da minha vida que foi super importante para ver que eu conseguia, né, que era fruto do meu trabalho, que era algo que eu realmente admirava como produto, a construção daquele equipamento, foi bom. E às vezes isso já te deixa apto para o próximo degrau. Exato. Será que não tem um momento da vida que a gente pode fazer esse tipo de coisa? Com certeza, né? sim. Né? Não deveria? Eu já tinha estudado, já tinha feito uma residência, outra residência pós-graduação, já estava trabalhando. Aquilo momento eu achei que era um momento que fechava. Era um coroamento, né? Daquela minha fase da vida, que hoje não faria sentido nenhum. Mas naquele momento fez. Então, talvez tenha, eu acho que momentos da vida que a gente vai, penso eu, guardar mais e momentos que a gente vai investir mais. Mas qual é o momento que a pessoa deve começar, falar em dinheiro mesmo, guardando dinheiro? Porque em alguns momentos, talvez, como a gente falou no início do nosso podcast, talvez tu vai investir em formação, tu é um profissional liberal, uma pós-graduação, mais um médico, uma residência médica, outra residência, e tu não vai poder guardar dinheiro, mas tu está fazendo um investimento na tua própria capacidade técnica que depois vai te trazer retornos. Certo, né? claro. Então, acho que tem esta questão, né? O empresário vai comprar mais equipamento, mais investir em software, em novos funcionários. Talvez tenha um momento que ele não vai guardar dinheiro, mas qual é o momento de começar? Não, agora eu vou fazer investimento em mercado financeiro, eu vou começar a aportar dinheiro mesmo para aposentadoria. Sim. A minha opinião, e ainda falando sobre o gancho do carro, é muito importante ter esse prazer e essa conquista, desde que isso não atrapalhe o outro planejamento que se tem, né? Não deixar de fazer o que é necessário. E esse é o erro que eu vejo na maioria das pessoas. Elas não fazem o cálculo que precisa ser feito e aí, às vezes, acabam se embananando no negócio por uma questão emocional. Né? Então, vou comprar o carro e tal, mas aí o que tu deixou de fazer para comprar o carro? Aí é um ponto que pode pegar. Mas sobre o timing, né? Do momento... O livro ele fala em alguns pontos que são interessantes. Por exemplo, eu não fiz uma coisa que eu teria muita vontade. Eu não fiz um mochilão pela Europa, como ele fala no livro. E eu me arrependo. Quando eu tinha 18, 20 anos, talvez eu estaria muito mais disposto a pegar uma mochila, pegar um avião de classe econômica, ficar num albergue, outro albergue, conhecer um monte de gente, comer num restaurante de beira de rua. Né? A gente está num outro... É um investimento muito menor, com retorno muito maior. Hoje eu tenho filho, tenho mulher, tenho trabalho, tenho responsabilidade, tenho paciente. Eu não consigo mais fazer isso. Acho que eu perdi o timing.
Tem que ter Então, coragem também para fazer talvez, isso. e ter um entendimento do momento de vida. Porque se não fez aquilo naquela fase, agora tu já não tem mais essa mesma disposição. Não tem o tempo, não tem outras responsabilidades. Então, acho que o timing ele é importante. Timing para a experiência de vida, porque essa experiência de vida ela não pode ser feita aos 60 anos. Não. Né? Então, eu quero esquiar numa montanha, não sei o quê. Se eu não aprendi lá com 20, 30 anos, 15 anos ou menos ainda, tenho treinamento, quando tenho disposição física, eu não vou com 60 anos subir ao mundo, eu vou me quebrar tudo, vou voltar numa ambulância. Sim. Né? Então, acho que o timing é muito importante, que o livro levanta. Isso, por minha experiência, assim, eu vejo que é muito importante tu se expor a isso e ter coragem também para fazer isso quando é mais jovem. Porque é quando tu precisa acumular bagagem mesmo, quando tu precisa se expor a coisas diferentes. Eu acho que essa fala assim, de se expor a coisas diferentes é o que te traz bagagem. É tu ir para lugares, ir para eventos, conversar com pessoas. Quanto mais gente tu conversa, não precisa ser uma coisa muito cara, mas essa exposição que tu tem de fazer contatos assim, tu tá fazendo com que o universo te entregue cada vez mais e aí tu consegue filtrar aquelas informações que vêm até ti e fazer alguma coisa com elas, né? Tu vai encaixando as peças, né? A régua da vida, né? Saber que a gente tem que viver os momentos, vamos botar os terços de vida, né? Viver aqueles momentos e saber da finitude, né? Porque a gente vê, nós somos italianos, vem dos baby boomers, italiano, fazer capital, guardar, só que saíram de uma época de escassez, pós-guerra, né? Então era diferente a ideia. E ali vem uma outra situação do ponto de vista de consultoria financeira mesmo, que era comprar terreno, comprar imóvel, comprar terra e guardar e comprar mais. E hoje, como é que tu vê isso? A gente vê, outro dia eu estava vendo um programa de uma análise que hoje imóveis, tanto residenciais quanto comerciais, estão performando menos que a inflação. Né? E a gente vê sobre mercado financeiro, e ações, e CDB, e juro fixo. Para a maioria das pessoas isso é muito complexo, é estranho, é alheio à nossa realidade. Como é que tu vê, estando numa região de italianos que vem com essa cultura do pós-guerra, de comprar imóveis, locar ou terra e plantar, ou arrendar, e essa questão de investimento? Qual é, como a gente estava falando, qual é o momento então para começar a guardar dinheiro e hoje como assessor financeiro, do ponto de vista técnico, ter uma carteira de imóveis, ter uma carteira de investimentos, locações? Como é que tu vê isso? Como é que tu orienta de maneira bem geral assim, para as pessoas entenderem o trabalho do consultor financeiro? Bom, primeiro o ponto que a gente conversou antes sobre quando se preocupar, começar a se preocupar, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato já desde de jovem, criança ou adolescente, né? Eu vou te dar um exemplo prático. O meu filho tem 3 anos agora e não sabe nada do mundo, né? Mas a gente já falou para ele, quando a gente vai no mercado, tem uma lista. Então, eu acho que começa por aí. E ele vem pedir alguma coisa, não está na lista. Então, ele já começa sabendo que existe um planejamento. Então, se está fora do planejamento, a gente conversa em casa, para a próxima vez que a gente vier ao mercado, aí a gente pode colocar na lista. Então, essa consciência eu acho que é importante desde os primeiros anos. Depois, eu conversei com um prospect ontem, fiz uma reunião com ele e ele me falou como é que ele faz com o filho dele de 12 anos, que eu achei bem importante e quero pontuar rapidamente sobre isso. Ele dá um valor X de mesada, desse valor 60% ele gasta, 30% ele investe e 10% ele doa. Então, ele está estimulando essa mentalidade na cabeça do jovem, que hoje é adolescente, 12 anos, né? Com tudo que a gente tem hoje, é adolescente praticamente. Então, ele sabe que boa parte do dinheiro que ele ganha, mesmo sendo pouco, é o uso diário, né, para gastar, vai gastar com as bobagens dele. Um valor ele já sabe, já mentaliza que o 100% não são 100%, que nem eu falei antes, né? Tem um valor que tem que ser guardado para multiplicar. E o valor da doação, tu já estimula ele a entender que o dinheiro é uma energia que passa de uma mão para outra e não é uma coisa que tu tem que segurar e ser mão de vaca.
Então, acho que desde os primeiros anos. Agora, Isso é muito da cultura judaica, né? Muito, O é dinheiro verdade. não como dinheiro, mas o dinheiro como uma força capaz de melhorar a vida das pessoas, Exato. de trazer conforto, de dar conforto para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus irmãos, para as pessoas que te cercam, né? Olhar o dinheiro como uma entidade, né? Exato, e se desde jovem tu começar a trabalhar isso dentro de ti, isso tem um pouco de espiritualidade nisso, né? Tu entender que o outro também precisa. Então tu acha que deve começar na infância. Na infância. Já. Tem uma questão do livro que ele fala muito, né, dessa mentalidade que a gente vê muito na nossa região, daquela pessoa que passou a vida guardando, acumulando patrimônio, vivendo uma vida de escassez em todos os aspectos para deixar de herança para o filho. Só que hoje nós estamos vivendo até os 80, 90 anos. E daqui a pouco o teu filho tem 70 anos. Uhum. E aí tu passou trabalhando, guardando, não conviveu com teu filho, não deu formação, não deu as bases para ele construir a própria autonomia e o equilíbrio financeiro dele. Tu acumulou capital, mas não teve presente, não participou e não passou desde o início essas bases. E aí teu filho não fez isso, passou uma vida sofrendo, com dificuldade, porque não foi bem formado, ou porque deu azar na vida, ou porque qualquer outro motivo, e tu com um patrimônio que também não está usufruindo, com a expectativa de quando morrer dar o patrimônio. Só que nisso teu filho tem 60, 70 anos. Então, para que esse dinheiro serviu? Será que esse dinheiro... O livro é muito interessante nesse sentido. Esse dinheiro te fez algum benefício? Nem para ti, nem para o teu filho, nem para ninguém. Não era melhor tu ter acumulado muito menos e ter dado em vida, ou não ter ganho esse dinheiro, ter abrido mão de ganhar esse dinheiro e participado da vida do teu filho, dado formação, porque lá no final ele pode nem precisar de muita herança, porque ele mesmo está habilitado a construir a própria realidade dele. Então esse foi um aspecto que confronta frontalmente, que eu vejo com a nossa cultura aqui de italianos, né? De guardar, abrir mão de tudo para guardar o dinheiro para depois deixar uma herança quando já não faz mais nem sentido. Sim, sobre essa questão cultural, né? É muito forte isso, porque o que os meus pais e avós fizeram e deu certo, a minha tendência é de repetir. Sim. Só que o mundo que a gente vive hoje é um mundo completamente diferente do mundo que eles viveram. Empresas digitais, é outro tipo de negócio. O trabalho do Jeremias, por exemplo, impensável um negócio desse 20 anos atrás, né? Não tinha como pensar um cara de... Que idade tem? 20? Agora 25. 25. Um cara de uma empresa 25 anos tem uma online. empresa que teve mais de 2 mil alunos. Toda né? em formato online. Exato. Então isso já prova que a coisa é diferente. Então essa premissa de que tudo que deu certo vai continuar dando não é. A verdade é que tudo que tem valor é o que dá valor a uma coisa é muitas pessoas desejarem aquilo, né? Então a terra é isso, uma terra num bom lugar é bem valorizada e as pessoas vão querer pagar bem por aquilo, vai ser um bom investimento. Então eu não entendo que é o fim dos imóveis, né? Eu acho que o imóvel sempre vai ser bom, principalmente num país como o nosso. Mas tu acha que a pessoa não deve hoje, como consultor financeiro, de uma maneira muito aberta, não só focar em um tipo de investimento? Não. Imóvel tem que fazer parte da carteira hoje de alguém que está investindo. Tem que fazer, mas na minha visão, quanto por cento? mais para frente da vida. Eu acho que a primeira coisa é pensar em liquidez. Hoje, ter liquidez comanda o Mas eu quero me mundo. aposentar. Eu vou lá, aos 70 anos eu quero parar de trabalhar. Se eu conseguir, 75, 65, enquanto estiver bem para trabalhar, mas aí vai chegar um momento que eu vou querer parar. Quanto por cento da carteira tem que ter imóvel? Quanto tem ter em mercado financeiro e outros tipos de investimento? Como compor isso aí de uma maneira, receita de bolo, base, para a pessoa ter uma ideia? Receita de bolo é difícil, mas eu vou trazer uma estatística. Tá? Dos nossos clientes, 74% do portfólio, em média, assim, de quem já está numa faixa mais para se aposentar, é composto por imóveis. Imóveis? Locações? Então, locações, ou é um imóvel que está lá, está imobilizado, mas pensando em fazer um movimento de venda, então é mais ou menos por aí. É alto, hein? É alto, mas é cultural, né? Ainda é aquela geração. Eu acho que isso talvez tenha um tombo daqui para frente, porque a nossa geração mais jovem já está mais acostumada a ter mais dinheiro em banco.
Eu já fiz reunião com muita gente que achava um absurdo ter R$1 milhão investido. Tipo, é um absurdo risco. Cultura, né? Collor, confisco de poupança, a pessoa tem medo ainda. O real tem 30 e poucos anos, né? Então, ainda o dólar... Eu acho que é o resquício da inflação alta e dos confiscos e políticas como essa. Então. Porque o brasileiro foi mordido há anos atrás, né? A pessoa que tem 70 anos hoje levou chumbo naquela época. No teu conceito, como consultor financeiro, essa pirâmide, devia ser investida? 70% em mercado financeiro e 30% em imóveis? Ou não? Isso está bem? Ou meio a meio? Como é que tu vê isso? Eu acho que assim, isso depende muito de cada um. Tá? Mas eu entendo como hoje um bom número, não acho que tenha por que ficar invertido se a pessoa fica mais confortável assim. Eu não falaria muito em imóvel versus dinheiro investido, eu falaria mais em dinheiro investido fora e patrimônio no Brasil. Porque aí hoje a gente já fala de outro tipo de risco, né? Risco jurídico, risco político, como é que a gente vai fugir disso? Se tu está totalmente imobilizado aqui e o Brasil se torna uma Venezuela, o que tu vai fazer com o teu imóvel? Tu vai botar no bolso e vai embora? Perdeu todo o valor. Perdeu tudo, porque aí ele pode chegar, beleza, um canetaço aqui, tudo que era seu hoje é nosso. E aí o que se faz? Não tem o que fazer. Então começa a colocar impostos absurdamente altos. Começa assim. Imposto sobre locação, como já está entrando, né? Imposto dos dividendos. Sobre dividendos, e vai tornando o ambiente cada vez mais insalubre para o investidor. E aumenta o IOF, que é o imposto para você mandar dinheiro para fora. Isso um decreto do presidente pode fazer. No ano passado, se não me engano, foi que ele tirou de 0,1% para 1,1%. O IOF que tu manda para uma conta de investimentos daqui para fora. Então, olha quantas vezes multiplicou. Então, hoje vocês vêm estimulando as pessoas também a ter um pouco de investimento fora do país. Hoje, com a dinamicidade do mundo, ter imóveis, ter reais, ter dólar, até criptomoeda para quem... Quer assumir o risco. Quer assumir o risco, um percentual baixíssimo da carteira, faz sentido porque a gente não sabe o que vai ser do sistema financeiro amanhã. Às vezes o próprio real pode deixar de existir. O dólar, está todo mundo jogando, né? O dólar vai acabar. Cara, mas e aí? Quem que vai substituir? E aí, do ponto de vista técnico, Eduardo, então a pessoa está assistindo aqui, mas eu sou um profissional liberal, eu não sou um empresário, não tenho um faturamento absurdamente alto. Como é que eu faço para ter acesso a um consultor financeiro? Quanto isso vai me custar? Isso é por valor investido? É uma consultoria mensal? Como é que a maioria dos consultores trabalham? Pensando em população geral, profissionais liberais, quem está finalizando a formação, que ainda tem um faturamento menor. Sim, hoje existem 3 tipos de modelo. Tá? O primeiro modelo é um atendimento bancário, que é um atendimento matricial. O gerente do banco trabalha para o banco e ele vai tentar casar os interesses dele com os teus e tentar fazer dar certo. Normalmente não são os mesmos. Normalmente não. Aí existe o segundo modelo, que é o modelo que a XP criou, que é o modelo de assessoria, que é um modelo atrelado à corretora de investimento. Então, que é problemático porque às vezes a pessoa tem o interesse de um ganho secundário. Esse é o maior. Ganho do cliente. Esse é o maior problema que foi suscitado há poucos anos isso. Mas é isso, a pessoa lá dentro ganha basicamente por comissionamento e tem que indicar produto. E normalmente o pior produto é o que paga mais comissionamento. E tem um risco alto. E tem um risco alto também. Às vezes corre um risco maior para poder ganhar mais. Então é esse. O nosso modelo é o terceiro modelo, que é um modelo de consultoria que a gente cobra direto do cliente, como um médico cobra do paciente. Então a gente combina um valor, fecha um contrato e conforme foi contratado. Então para valores, a gente tem um piso de R$500 por mês. Tá? Se a gente pensar financeiramente, vale a pena para quem tem perto de 400, 500 mil reais investido, vale mais a pena porque o valor que está nos pagando é um percentual da rentabilidade. Então dá uma média de 1% ao ano. Hoje, por exemplo, então a pessoa tem lá 100 mil reais investido. Na tua experiência, tu pega aquele investimento que essa pessoa tem e ganha lá X%. Eu tenho 100 mil, eu recebo 5%. Mas com a tua assessoria, tu consegue fazer com que aquele investimento dê um lucro maior do que estava sendo antes, cubra o teu lucro e ainda seja vantajoso para o cliente? Normalmente sim, mas a gente não tenta abordar dessa maneira.
a gente entende que o planejamento e a nossa expertise de planejar, ela é mais importante do que retorno. E isso é bem importante, porque quando a pessoa vem pensando só em rendimento, quero ter rendimento, às vezes tu está correndo para o lado errado, buscando rendimento, então tu está com a tua carteira cheia de ações lá, e aí tu precisa de liquidez para comprar um imóvel. Então aí tu vai ter que vender e as ações estão na baixa. Então tu vai ter que liquidar um negócio que não está bem para comprar. Então tu vai criando uma coxa de retalho. Mas o ponto que eu chego é que com um bom gestor financeiro, com um bom orientador nesse sentido, eu vou acabar ganhando mais. Sim, mesmo pagando o honorário do consultor, sim, no final das contas eu vou acabar tendo um lucro. Sem dúvida. O meu discurso é esse: se eu não estiver te dando retorno, se tu estiver tirando dinheiro do teu bolso para me pagar, como se fosse uma academia, uma mensalidade, já não vejo que faz sentido. Tem que ser sempre um percentual do que tu está ganhando, tem que me pagar, e o teu retorno líquido tem que estar dentro de uma média esperada. O consultor financeiro, ele entra em que pontos da vida da pessoa? Que nível de interferência? Não, eu vou aportar um dinheiro para o meu planejamento de aposentadoria em mercado financeiro. Não, eu vou comprar esse imóvel. Eu devo comprar, não devo comprar? Eu devo olhar o rendimento que esse imóvel vai me dar ou comparar ele com o mercado financeiro? Sim. Eu vou fazer, tem as compras, né, de impulso. O consultor financeiro entra nesse nível. Não faz isso, tá? Pensa mais, vai trocar de carro, tu precisa realmente? Sim ou não? O consultor financeiro, ele entra nessa interferência, eu diria assim, dessas compras impulsivas, Sim. dessas decisões de férias. Sem Não, dúvida. mas esse ano eu quero viajar para os Estados Unidos. Não, mas o dólar está alto, quem sabe Sim. viaja para outro país ali onde a moeda está mais favorável, tu não conhece, aproveita aqui, deixa para o... Como é que é essa dinâmica? Isso aí já entra uma segmentação de planejador financeiro de consultor, né? O consultor, ele fala mais sobre investimentos e vai montar e gerenciar a carteira. Seria um planejador. O planejador, ele entra primeiro numa parte diagnóstica para entender o que é importante que tu tem hoje. O que eu tenho, de que idade tu tem, qual é o banco que tu tem conta, qual cartão de crédito tu usas, tem plano de saúde, tem seguro de vida, tem dívida, qual que é o custo dessa dívida, o que tu tem de ativos, né, os bens, aí a gente já calcula o patrimônio líquido daquela pessoa, qual que é a tua renda hoje, qual que é a tua meta de aposentadoria, de renda na aposentadoria. Aí a gente tem uma fotografia. A partir daí a gente passa para outras áreas, que é o fluxo de caixa. Então, muita gente, já peguei cliente que pago só tudo em Pix. Tudo é Pix, tá? Não usa cartão, mas o cartão é um instrumento importante para tu usar. Tampouco a pessoa gosta de viajar, poderia estar pagando no crédito, claro, parcelando sem juros, com certeza. Qualidade de acumulando vida, milhas, otimizando viagem. qualidade de vida. Tu otimiza a tua vida financeira usando o cartão. Então esse é o trabalho do planejador financeiro. Tu diria que é um trabalho além do consultor. Com certeza. O planejador faz o trabalho de consultoria, mas também do planejamento geral da vida daquela família. E aí entra aposentadoria, colocando teto de gastos em cada categoria. Então a gente categoriza a vida em custo de vida, estilo de vida e investimentos. No meu custo de vida, quanto que eu tenho ali, em média 50% do que tu ganha é custo. Estilo de vida, quanto que eu estou gastando em roupa, em viagem, em restaurantes. Quando vê, a pessoa está com o estilo inchado e o custo Me conta uma coisa na experiência que você tem. As pessoas são muito descontroladas? São. E tem a ver com escolaridade, com profissão? Não, tem que ver isso? com... Sabe o que mais tem relação? Inserido. Com o meio inserido. Não, o meio inserido atual e a tua infância. Porque às vezes tu sofreu alguma coisa na infância, ou alguma restrição, ou algum abuso, e quando tu é autônomo, tem renda, tu começa a extrapolar. E aí tu alopra. Meus amigos tinham um carro, eu nunca tive, agora eu vou pegar pesado. Descontrola. Então eu nunca muito viajei emocional. pro exterior, meus amigos iam pra Disney na adolescência, eu nunca vou, agora eu vou deitar e rolar. É muito emocional. E o meio que tu tá inserido, porque aí tu acaba... Tu não tem parâmetro da outra pessoa, então tu tem um amigo. Tu não sabe quanto que ele ganha, mas tu sabe que ele tem um carrão, tu sabe que ele vai 3 vezes por semana comer fora, e aí tu começa a colocar tua régua com a régua dele. Mas é uma comparação injusta, porque tu não sabe qual que é a renda dele perto da tua. E aí tu começa a querer fazer o que os outros fazem, e quando vê, tu tá em descompasso. Volta de vaidade. Vaidade. Volta o ego, vaidade, redes sociais, tudo é bonito, tudo é
sofisticado e as pessoas querem acompanhar e dá problema. E dá problema. E aí quem não calcula não vai bem. Hoje, a gente estava conversando, o Jeremias estava falando do ponto de vista do médico, né, de quanto o médico investe por mês. Tem algum estudo que mostra do quanto a população brasileira em geral, quantos por cento da população em geral fazem planejamento financeiro? Não o valor que investem, mas quantas por cento das famílias têm um planejamento financeiro para aposentadoria, uma reserva de emergência? Como é que está isso hoje no Brasil? Eu não tenho o dado de uma pesquisa nesse sentido, mas se eu for te falar assim pelo conhecimento que eu tenho, e a gente já tem mais de 1.000 atendimentos com famílias, não chega a 10%. Isso que tu já pega é uma amostra viciada, que são famílias que estão te procurando para fazer planejamento. Perfeito. Isso aí. Já estão preocupadas com isso. Mas pouquíssimas, sabe? 90% não tem planejamento, só vai vivendo aquele mês, outro mês. Um dia após o outro, faço o que eu quero e vai lá e compro o iPhone, mesmo sabendo que eu não tenho condições, não preciso. E aí entra no E nessa geração mais nova, do pessoal que está aí na segunda década de vida, está saindo da faculdade, como é que é isso hoje, Jeremias? É que depende da faculdade, né? A gente ainda é inserido num meio que tu sai, tu vai ter uma remuneração acima da média. Essa é uma das coisas que é importante. Mas eu vejo que o que mais acontece, o que é de principal erro, é usar o dinheiro de recorrente, o dinheiro de fluxo de caixa, que é o que tu precisa pro diário para ser um gasto de exceção. Isso é o que mais faz o pessoal se quebrar. O que eu vejo da minha idade é isso. Tipo, tu tem, por exemplo, assim, vou pagar, sei lá, como 6 mil reais de imposto. Como médico, vou pagar 6 mil. Só que tu tem os 6 mil. A pessoa usa esses 6 mil para comprar alguma coisa porque ela tem. E aí que ela começa a bola de neve. Daí vai se dar por conta que comprou a BMW, que tem que pagar o seguro, o IPVA, o pneu que estourou, a lavagem. Isso que tu falou já é muito. O dinheiro do giro. Mas isso é um negócio que eu vejo. Óbvio, eu tô num nível X de empresa e conheço pessoas que estão num nível muito maior. Se tu largar na mão de algum gestor que não saiba disso, ele quebra muito rápido. Porque em algum momento vai passar por uma vaca magra que todo mundo passa. Mas aí tu fala de uma gestão. Mas tu fala isso de uma gestão empresarial de uma empresa. E da gestão familiar. É igual. De pessoa física. É igual. Então tu acha que a pessoa física e a empresa devem ser levadas mais ou menos com os mesmos princípios? Uma pessoa física, eu acho que isso. Se todo mundo entendesse esse conceito, a coisa mudaria de rumo. A pessoa física ela tem que ser levada como uma empresa. A diferença é que a empresa quebra rapidinho porque o governo não tem pena de ti. Se tu deixa, a primeira coisa que tu vai deixar de pagar vai ser imposto. Aí beleza, vai ficar por um tempo sem pagar imposto, mas chega uma hora que tu sai do jogo. Na vida tu não sai do jogo, porque tu tá lá e tu sempre consegue um jeitinho. Tô lá atolado, mas aí vou lá, pego o dinheiro emprestado com alguém. Sempre vai ter alguém para te dar dinheiro emprestado. Ou tu muda algum hábito lá, ou tu vai viver num aluguel e começa a não pagar aluguel e tu vai ser despejado. Aí no papo tu consegue outro. Na PJ não tem papo. Na pessoa física tu vai desenrolando aqui e vai se livrando. E isso não aparece na mídia, né? Ninguém mostra como que tu pode estar conversando com alguém na rua, amigo teu, que tá quebradaço, tá ruim. E ele não vai falar para ti isso, não vai deixar transparecer. Tem vergonha. A PJ não tem o que fazer. Vai lá, o governo vai lá, coloca uma placa de fechado em ti e acabou. Isso é bem verdade. É triste. Cara, exemplo fácil, tá? Empresa de família. Às vezes o filho sempre tá dentro do negócio. Vou dar um exemplo fácil, tá? Vou botar aqui. Tá pegando bem o áudio dele? Cara, os meus tios foram os fundadores da Lago Pão. Meu pai, tudo. Fundador do quê? Da Lago Pão. Só fala muito baixo, tá? Porque tá meio longe. Agora eu tô só trazendo exemplo pra ver se sai. Mas tem que filmar igual, porque essas conversas de bastidor são... Não é todo mundo que tá, tipo, todo dia ali que vai ter o perfil de tá levando pra frente, né? Fazendo parte de CEO mesmo. Que é isso que eu vejo que é o maior problema. E é um meio, mas não é porque a pessoa está inserida dentro daquele contexto que ela tem aquele pensamento. É o que ela está consumindo. Isso é o que é mais importante. E hoje o consumo ele é muito diversificado. Então, tipo, a pessoa pode começar a seguir alguém é um consumo. Exato. Por isso que hoje tem influenciador. Você influencia. Então, tipo, às vezes tu vê consumo. Aqui em Passo Fundo mesmo, tu vê determinado influenciador posta alguma coisa, o consumo daquilo lá aumenta muito.
E às vezes não é um consumo que tu precisa, e às vezes tem custo alto e baixo, depende. Então, e aí tem aqueles negócios, abaixo de 5 reais a pessoa compra sem nem ver. Então bota aí, tá gravando, né? Com pouco benefício. Então, o que Isso. vocês estão tentando dizer é que uma maneira de começar essa cultura de pensar no planejamento financeiro, de pensar não só numa aposentadoria, mas um planejamento de vida, é ter uma reserva de emergência, viver de acordo com as suas possibilidades, não ter compras impulsivas, gastos excessivos, equilibrar o ganho com o gasto, seria então uma cultura relacionada ao meio onde a gente vive. Tentar equilibrar, o Jeremias estava nos falando, que é um conceito para mim que sou analógico, é diferente. Eu estou fisicamente aqui, mas eu estou inserido no meio digital em outro ambiente. Eu estou convivendo com pessoas digitalmente, eu trabalho online numa empresa de Nova York ou de São Paulo, eu convivo com outras pessoas, embora fisicamente aqui, mas a minha cabeça está em outro lugar, que para a gente não é fácil. Então, como é que vocês veem essa questão de criar essa cultura? É seguir pessoas, é tentar buscar exemplos, porque a gente é influenciado pelo meio. E hoje com redes sociais, muito mais. As pessoas querem mais ostentar do que ser, né? Então, como trabalhar isso de modo a criar uma cultura que busque um planejamento, uma organização, para poder otimizar as experiências de vida no momento certo e não chegar numa situação passando necessidade, por falta de planejamento. Quer falar primeiro, Jeremias? Vai lá. Eu acho que o jeito mais fácil é que daí tu vai entrar naquele mito de Platão da caverna. Tem que tirar... Primeiro é o mais difícil, é tirar a pessoa da caverna. Se ela não tem noção nenhuma. Fazer enxergar que está na ignorância, ver a luz. É o mais difícil, com certeza. Porque ela tem uma realidade de visão que qualquer outra apresentada parece muito difícil. Que é o que a gente estava falando. Mesmo hoje o médico, mesmo ganhando menos, se investindo há algum tempo, ele chega num valor muito absurdo que, basicamente, se tu falar hoje para qualquer pessoa que vá se formar, que dá para chegar, ela fala, é impossível. Então, porque ela está dentro dessa caverna. Então, o primeiro passo é conseguir sair. E às vezes sair é destravar uma mentalidade, que nem comprar a Porsche. Ela te leva para outro nível. Eu sei porque isso foi um negócio que me destravou em relação à empresa e vida pessoal. Foi Você também comprou um Porsche? Não. Não, mas foi justamente fazer isso, dar um passo além do que eu podia, botar uma... Se arriscar. Eu me arrisquei, Sim. mas com muita vontade, que eu sabia que... Eu não sabia que ia dar, mas eu confiava em mim que ia. E aí eu desmembrei muito, se consegui fazer muita coisa. Então, primeiro eu consegui sair disso. E sair disso, às vezes, é um vídeo. Às vezes é ler alguma coisa, ou às vezes é uma conversa. Que teve uma reunião, que foi um dos fundadores da New Life, foi com o Jair. A gente tava conversando tudo. Ele falou assim, às vezes numa reunião eu mudo tua vida. E ele me deu uma ideia... Sim, pode ter um que mudou minha insight vida. que... Foi nessa reunião, conversando... foi uma conversa sobre o Mário Magalhães, sobre o Flávio Augusto, que a gente tava conversando sobre o modelo de negócio mesmo. Que ele falou, eu escutei, avisei que eu tinha escutado, falei, cara, eu escutei isso, gostei, posso usar? Pode. Usei e foi o que deu certo. E fazia, acho que 1 ano que eu tava tentando. Então, primeira coisa seria pensar que existe uma maneira mais equilibrada de se viver. Há uma ciência por trás de um planejamento estratégico de vida. Não é só viver, é viver com algum planejamento. Assim como a gente se planeja para fazer atividade física, para manter a saúde física, alimentação, para ajudar a saúde física, um planejamento financeiro. Que isso, então, é enxergar que isso vai melhorar a qualidade de vida. Seria essa uma ideia. Se enxergar, né? Eu acho que é olhar para mim hoje e pensar, se eu continuar do jeito que eu tô, fazendo as coisas que eu tô fazendo, vai me levar para onde eu quero chegar? Está claro isso? Ok. É um caminho bom? Se não está claro, aí tem que começar a rever as coisas. Isso que o Jeremias falou está muito alinhado com aquela ideia que eu trouxe de exposição, né? Então, se tu conversou com esse cara porque tu foi lá, se movimentou. Isso é um princípio da vida é movimento. Tu tem que se movimentar, estar lá. Muitas coisas acontecem por acaso. Se eu não tivesse, aí entra na sequência, se eu não tivesse feito tal coisa, que é um movimento, não teria acontecido aquilo, não teria conhecido tal pessoa, não teria me trazido para onde eu estou hoje.
Então é isso, mas tu só vai buscar essas exposições depois que tu fez essa autorreflexão, né? Olhei para mim e pensei, tá, ok, a partir daqui não tá legal sair da caverna, vamos ver para onde que eu vou. E aí o meio que tu convive... E não tem um certo e um errado, Jamais. conforme a gente viu. E Não. tem momentos de vida, né? E talvez para cada momento de vida vai ter um tipo de abordagem, né? E um planejamento financeiro, um planejamento estratégico para cada momento e para cada local, estilo de vida. Outro dia eu tenho um amigo que foi morar na Suíça, médico, foi morar lá, e ele tem uma vida muito mais estável. Ele anda a pé atualmente, vai de bicicleta, o luxo lá Ou de é bicicleta. trabalhar de bicicleta, é não pegar o carro. Né? Agora ele vai comprar um para ir para as montanhas no final de semana com a família, mas hoje a abordagem dele de planejamento, e eles têm a cultura, né? O Estado paga parte, ele faz parte para fazer o planejamento de aposentadoria, o planejamento financeiro lá de final de vida. Então, assim, são países diferentes, são realidades diferentes, são estados que fornecem saúde, educação, segurança, e num país como o nosso a gente precisa, até por uma questão de qualidade de vida, que é o nosso ponto inicial aqui do podcast, a gente precisa ter saúde financeira. Se não fizer um planejamento num país como o Brasil, onde não é fornecido saúde, educação, transporte, segurança, onde a gente tem que fazer frente a isso, é viver mal, né? Então acho que é importante, pelo que eu vejo, entender o momento de vida e entender a necessidade do planejamento. Precisa pensar sobre o problema, né? É isso. Então, se tem uma conclusão que dá para se tirar é que a busca pelo equilíbrio é o principal. E o meu equilíbrio é um, o equilíbrio dele é outro, o teu equilíbrio é outro, e a gente tem que aproveitar e tentar também se entender, buscar autoconhecimento, entender o que é mais importante para mim, o que é menos, e obviamente com as experiências que a gente vai tendo mudar rápido. Se a gente vê que está indo para o caminho errado, é enxergar isso o quanto antes e mudar o mais rápido possível. E procurar um bom Pode ser, assessor de investimento, um bom planejador. Eu não posso dizer que não, né? Palavra final, Jeremias. Tem uma coisa que é legal, que também me ajudou bastante. Que errar não tem problema, mas tu tem que perceber o erro a tempo de conseguir contornar ele. Então tu tem que se expor ao risco. Porque as pessoas, eu acho que é isso. Sim, se tu pegar o trem errado, é melhor pular logo, senão tu vai chegar muito longe, né, no destino errado. A autorresponsabilidade e o autoconhecimento, que são dois termos que dá para fazer um podcast só disso. Dá para só trabalhar nisso. Eu acho que é o que tem como base, assim, para te conseguir destravar. E depois tem aquele negócio que é das civilizações, que é aquele estudo que mostra, tipo, todas as civilizações, em algum momento, se elas vão ser inteligentes, elas vão passar por desenvolvimentos, por rádio e coisa. Mesma coisa que isso, tu destrava o começo, tu vai cair no caminho de investir, tu vai, em algum momento nesse rio, tu vai entrar nesse fluxo. É uma evolução do ser humano. É uma evolução natural, ele vai acontecer, tu vai entrar nesse pensamento, mas tu tem que primeiro começar ele. E o começar, destravar ele é o mais difícil. Tem que ser um momento crítico para ti. Então, espero que esse podcast sirva para quem está nos assistindo. Muitos provavelmente já fazem algum grau de planejamento, outros talvez muito bem feito, mas para quem ainda não teve esse insight, não teve essa luz, não acendeu, lembrar que é importante em algum momento acordar para a vida, num momento que ainda está superativo, que tem disposição, que tem força de trabalho, tem saúde, né? Está num momento favorável, que tem que se preparar para momentos difíceis, para uma fase mais tardia da vida. E isso também é importante levar para os filhos, né? Que isso ilumine assim a levar conhecimento para também dar formação para os filhos, né? Para que construam uma vida equilibrada, uma vida com saúde financeira. Depois dá uma cortadinha daí, não? Daí depois finaliza esse episódio, né? Ótimo, excelente. Bom, esse foi então o nosso episódio sobre saúde financeira, onde a gente debateu vários assuntos do ponto de vista técnico, mas principalmente que sirva de start para as pessoas entenderem que é preciso,
preciso planejar, é preciso se organizar financeiramente, não só para a aposentadoria, mas para aproveitar os melhores momentos de cada fase da vida. E isso tem estratégia, isso tem maneira de ser feito. Uma boa maneira é ter um planejador financeiro que vai te ajudar a desenhar o teu estilo de vida, aproveitar cada fase da vida, não só guardar, não só gastar, mas tentar tirar o melhor dos dois mundos e chegar numa idade mais avançada e ter também o seu planejamento de aposentadoria. Acho que esse é o nosso grande resumo do episódio de hoje. Gostaria de agradecer o Eduardo pela disponibilidade. Depois o Eduardo também pode deixar os contatos dele para quem tiver interesse. O Jeremias também, mais uma vez, daqui a pouco ele vai começar aqui a pagar os boletos também, né? Porque agora ele vai ser sócio do podcast pela experiência que nos trouxe, né? O Jeremias, que é um exemplo de profissional da nova era, da fase digital, é estudante, está se formando em medicina e já tem a empresa online há vários anos, então consegue nos trazer algumas ideias de como é que funciona a cabeça dessa nova geração, que para quem foi criado no mundo analógico não é fácil de compreender. Então é interessante ver como é que está sendo essa nova abordagem do mundo dos negócios, dos planejamentos, do estilo de vida. Então sempre uma visão diferente e é interessante ouvir. Muito bom, obrigado.